Olá, professor! Olá, professora! Para darmos continuidade ao nosso curso, vamos falar sobre duas formas de avaliar: avaliar por rubricas e a autoavaliação. Vamos lá? O que é autoavaliação? Em resumo, a gente pode definir a autoavaliação assim: um instrumento que permite o autoconhecimento e a autorregulação do estudante. Se aplicada de modo bem reflexivo, ela permite aos estudantes que eles percebam o seu processo avaliativo de forma autônoma e ativa. E ela também parte de um conjunto de atividades, e não apenas de uma avaliação ou de uma atividade de final de processo ou final de ciclo. Mas por que trabalhar com instrumentos de autoavaliação? Por que é importante trazer esse instrumento para a vida dos nossos estudantes? É importante trazer a autoavaliação porque ela colabora para o autoconhecimento e para o autocuidado. Além de tudo, também traz o poder de argumentação dos estudantes. Ela auxilia os estudantes na percepção sobre como eles estão aprendendo. Eles conseguem perceber muito mais claramente o seu processo de ensino-aprendizagem. Ela também mostra onde e como o estudante está em relação ao seu processo de aprendizagem. O que precisa ser feito, como deve ser feito, o que precisa ser recuperado e o que precisa ser retomado ou não. Professora, é importante ressaltar que ao aplicarmos instrumentos de autoavaliação, nós estamos trabalhando com duas competências importantíssimas da BNCC, que é a autorregulação e a argumentação. Mas para que a autoavaliação funcione, é preciso pensar. Por que trabalhar com instrumentos de autoavaliação? Em que momentos nossos estudantes analisam e discutem sobre como percebem a sua aprendizagem? Para que isso aconteça, a gente pode promover essas atividades em diversos momentos. Podemos aplicar uma autoavaliação ao final de um projeto de trabalho, podemos aplicar uma autoavaliação quando a gente promove trabalhos em grupos, quando os nossos alunos precisam avaliar não só a si mesmo, mas também os seus pares. Agora, nós vamos seguir para as rubricas, um outro instrumento avaliativo também muito importante nesse nosso processo de ensino-aprendizagem no ensino fundamental 1. Você já usou rubrica? Sabe como essa rubrica funciona? Vamos lá? Rubricas são recursos que têm a intenção de explicitar os instrumentos avaliativos para os estudantes. Eles trazem uma clareza muito grande do que o nosso estudante precisa entregar como produto de um instrumento avaliativo, de uma atividade formal ou informal. Mostram aos alunos de forma objetiva o que é esperado por meio de critérios e métricas. E as rubricas também, para você, professor, educador, promovem um processo avaliativo mais justo e mais transparente. As rubricas oferecem para você, professor, algumas vantagens. Vamos a elas? Elas permitem avaliar por conceitos e não apenas por notas. As rubricas também facilitam muito a correção, já que a gente tem processos avaliativos muito claros, tanto para você, professor, quanto para o aluno. E isso não limita você, professor, a uma nota, e sim a critérios muito bem estabelecidos. Elas auxiliam no mapeamento e no detalhamento do desempenho de cada um dos seus estudantes. E elas trazem também maior transparência ao processo avaliativo. Para que esse conceito de rubrica fique mais claro para você, professor, a gente vai analisar agora juntos uma rubrica de forma independente que vai mostrar um pouco do que é esperado de um aluno em cima de um trabalho para um ano escolar. Bom, eu trouxe para vocês agora o exemplo de uma rubrica. Como eu disse, a rubrica é estruturada por critérios e por níveis. A gente estabelece dentro de uma rubrica alguns critérios de aprendizagem que a gente espera que os nossos alunos alcancem. E dentro desses critérios, nós vamos nivelando. Então, se o aluno entregou dentro do critério A um resultado muito esperado, esse aluno conseguiu o melhor conceito. Se esse aluno entregou dentro do critério A um resultado que não está tão dentro do esperado, ele vai receber um outro conceito, que seria um conceito B, e assim por diante. O número de critérios e o número de níveis vai muito de acordo com o que você, professor, espera do seu estudante. Então, sabendo que a gente precisa eleger os critérios que são mais importantes e que a gente precisa também graduar os níveis, fica muito mais claro para o estudante o que você, professor, espera e o que o estudante precisa entregar para você. É importante, professor, que a gente perceba que tanto a autoavaliação como a rubrica são importantes instrumentos avaliativos.
E são instrumentos importantes que a gente utiliza também para comunicar a aprendizagem dos nossos estudantes para suas famílias. Dessa maneira, fica muito claro, tanto para o estudante quanto para a sua família, o que o professor espera e como esse aluno está nesse processo de ensino e aprendizagem. E você, professor? Como você pode comunicar para os seus alunos, para as suas famílias, essas aprendizagens? Estimulando práticas assertivas de comunicação, mostrando caminhos sobre o processo de ensino e aprendizagem e detalhando o processo avaliativo. É muito importante envolver a família nesse processo. Quando você trabalha com uma rubrica, a família tem clareza daquilo que você espera com a atividade que você propôs, por exemplo. Apresentando as rubricas de aprendizagem que aprofundam os critérios avaliativos, que deixam esses critérios cada vez mais claros e cada vez mais objetivos para que essa família possa acompanhar. Não só a família, mas também o estudante. E também estimulando o diálogo acerca das aprendizagens, seja por meio de instrumentos de autoavaliação, seja pela reflexão com as famílias sobre a aprendizagem dos estudantes. Bom, professores, vamos falar um pouquinho dos aspectos importantes discutidos nesse módulo? O primeiro deles foi a autoavaliação. A autoavaliação pode tornar os estudantes mais autônomos e seguros no seu processo de ensino-aprendizagem. Elas auxiliam na ampliação das suas habilidades e no reconhecimento também dos seus pontos de atenção. Outro ponto que a gente tratou foram as rubricas. As rubricas podem auxiliar os professores a tornar seus critérios e expectativas de aprendizagens mais explícitos e coerentes. E junto aos estudantes, demonstram para eles as expectativas de desempenho que o professor espera, e assim é um ótimo instrumento para dar feedback. Professores, com essas reflexões, nós terminamos a unidade 2 desse curso. Convido vocês agora para partirmos para a nossa unidade 3, onde a gente vai discutir um pouco mais sobre avaliação com foco em língua portuguesa e matemática. Até lá!